Queridos, antes de entrar no texto direto, eu vou ser breve, tá? É só um bate-papo aqui, eu queria participar, se fique à vontade, tá bom? Não é uma pregação, não é ensino, é só um bate-papo mesmo sobre um trecho e algumas conexões dessa carta de Filipenses, né? Eu queria perguntar, começar perguntando a vocês o seguinte: qual, se você conseguisse lembrar, né? Agora, supetão, o momento, o dia, a ocasião mais feliz, mais alegre, mais feliz da sua vida, o que é que vem à sua mente? O que é que você poderia aí colaborar? Difícil, né? Casamento? Casamento, olha aí. Que mais? Que mais? Você também? Olha aí, casamento. Que mais? Filhos, Nascimento dos filhos. E os filhos? Aham. Formatura, né? Formação para entrar na FAB. Aprovação no concurso. A chegada na escola, a formatura. Alguns momentos alegres, né? Gente, a alegria é o tema dessa carta, né? De Filipenses. Por isso que eu comecei com essa pergunta, né? A alegria é uma coisa tão sublinhada, tão importante para o ser humano. Eu estava pensando sobre isso, né? Que se você for fazer uma pesquisa rápida, analisar, conversar, por exemplo, a indústria do entretenimento e da mídia, talvez seja a maior do mundo, né? Vocês têm ideia de quanto que chuta aí, quanto que é investido, gasto, né? Enfim, entretenimento por ano no mundo? O que vocês acham? Vamos lá, diga. Temos aqui intendentes que gostam de números. Quantos? Dinheiro. 10 bilhões de dólares. 10 bilhões de dólares. Quem dá mais? Quem dá menos? Foi no mundo. No mundo, Trilhões. mais de 2 trilhões de dólares em entretenimento e mídia. Se você já, caramba, eu não sei, mas deve ser a maior indústria do mundo, ou uma das maiores, né? Mais do que isso, é algo. Eu ouvi que a maior indústria do mundo é a pornografia. Pronto, pornografia e suas conexões, né? Lógico que não vai ter lá escrito, né? Pornografia, né? Mas ela tá dentro de várias outras coisas, né? A Disney, por exemplo, né? A Disney, conhecida no mundo todo. O faturamento anual da Disney hoje é mais de 50 bilhões de dólares. Só a Disney. 50 bilhões de dólares. E tudo isso para quê? Para quê? Trazer Gerar alegria. alegria. Alegria nas pessoas. Olha como essa coisa da alegria é importantíssima, vital para o ser humano, né? E o homem sabe disso. Por isso que o investimento é pesadíssimo, né? E a gente vê isso no dia a dia, diante dos nossos olhos. Tem uma frase que eu peguei aqui de um cara que não é crente, de repente até se converteu no último dia, não sei, né? Mas não é um crente, não é um cristão, né? Achei muito interessante essa frase dele, para a gente já entrar no texto. É um poeta indiano, um dos mais famosos, né? Tagore, o nome dele. Sobrenome não me peça para falar, porque é impossível é impronunciável. Ele falou o seguinte, Tagore: sonhei que a vida era alegria. Acordei e descobri que viver é servir. Servir. E descobri que servir é alegria. Está na Bíblia isso aqui, né? Sonhei que a vida era alegria. Acordei e descobri que viver é servir. Servir. E descobri que servir é alegria. Tem muito a ver com o que a gente vai falar hoje aqui, né? O Evangelho, e tudo que a gente aprende dele, a partir dele, é totalmente contrário ao que esse mundo aí, né, dos 20 trilhões prega, né? Alegrias rápidas, momentâneas, circunstanciais, falsas, né? Falsas, né? Outra gente trouxe uma palavra aqui sobre, né, o mundo tenta nos mostrar mentiras, né? Toda hora mentira, mentira. As fake news é isso, né? Mas fake news já sempre existiu, né? Enfim. Então, eu queria falar sobre isso. Vamos ler então, abrir não, né? Já vamos ler, né? Direto ali em Filipenses, capítulo 2, lá embaixo. Pode descer, por favor, a partir do... Poderíamos ler todo, mas eu vou me deter mais no partido 12. É aí, né? Filipenses 2:12. Na maioria das Bíblias, pelo menos na que tem lá em casa, esse trecho, né? A gente chama de perícopes, né? São pedaços da Bíblia e que eles colocaram nomes, né? Os editores colocam títulos, né? Na minha Bíblia, deve ser de alguns aí, não sei se é a tua, Pierre, tem um tema desse pedaço aí, não? A partir do 12 tem desenvolvimento da salvação. Pronto, é isso mesmo. Então, seria o título da nossa fala hoje, né? Desenvolvimento da salvação. Olha que coisa interessante, né? A gente foi salvo, é salvo, mas é necessário o quê? Tem algo, né? Tem um desenvolvimento aí.
Isso cabe a nós mesmos, nosso dia a dia. E é o que a gente faz aqui também, né? O que a gente faz aqui, inclusive, nessa sala, nos nossos encontros, né? Lá no Congep, seja aqui, enfim, é desenvolver essa salvação. Essa carta de Filipenses, ela foi escrita, só uma rápida introdução, né? Muito provavelmente, quando Paulo estava preso pela segunda vez lá em Roma, Paulo foi preso 2 vezes em Roma, depois da segunda que ele, pela tradição, foi morto, né? Ele já havia sido preso outras vezes, né, em Jerusalém, em próprio Filipos ele tinha sido preso, em Cesareia, e ele estava preso aí em Roma, e ele fundou essa igreja de Filipos, né, na segunda viagem missionária. Ele tinha Paulo tinha uma alegria e uma comunhão muito grande com essa igreja, né? Alguns vão dizer que essa é a igreja que Paulo mais amava, né? É chamada aqui de a carta da alegria, né? E Paulo tinha... As outras cartas você vai ver muito de teologia, né? Não que seja ruim, né? Muita doutrina, né? Romanos é uma carta pesada, né? Tem vários comentários aí de Romanos, Coríntios, enfim, Colossenses. Filipenses é uma carta mais pastoral. Você percebe mais o Paulo pastor, o Paulo mais paizão, sabe? Aquele cara que abraça, que chega junto, que chora, sabe? Você vê muito isso nessa carta de Paulo. Então é uma carta realmente, basicamente, mais pastoral, né? E quando Paulo estava lá em Roma, ele foi visitado por Epafrodito, que foi enviado pela igreja de Filipenses para visitar, porque, né, e para levar apoio ao próprio Paulo, e quando Epafrodito retorna, já com essa carta em mãos, né? Então, segue a sequência, então. Então, uma carta pequena, são 4 capítulos apenas, você lê, uma sentada você lê, e é muito, muito tremendo, gente. É uma carta muito gostosa de se ler, né? Muito realmente de alegria, de pastoreio da pessoa de Paulo, né? Então, vamos ler a partir do 12, né? Quando ele diz o seguinte: de sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, né? Ele estava em Roma, como eu falei, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Daqui a pouco, se eu lembrar, eu falo dessas 2 palavrinhas aí. Se eu esquecer, vocês me lembram, tá? Porque Deus é o que opera em vocês, em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa. E parece que é o nosso tempo, né? Entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Pode ir subindo aí no Mateus 18. Retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me, né? Ele, Paulo, de não ter corrido nem trabalhado em vão, né? Observe que essa coisa de se gloriar não é ele se gloriar, é quando no dia de Cristo, né? Olha a perspectiva futura aí. E ainda que seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, folgo e me regozijo com todos vocês. E o 18, e vós também regozijai-vos e alegrai-vos comigo por isto mesmo. Tá? Vou parar até aí. Tá bom? Então, fiz essa pequena introdução aí. Você vê alguns outros objetivos nessa carta, né? De Paulo, de maneira geral, e já você percebe nesse trecho também. 2 objetivos que eu queria de mencionar. Eu queria falar de alguns ladrões de alegria que você observa aí. Né? Nós temos alguns ladrões, algumas figuras que tentam nos tirar essa alegria. Porque a gente perde a alegria, né, gente? Tem dia que a gente não está lá nem de se levantar da cama, nem de ir para a igreja, né? Nem de ler a Bíblia. Isso acontece, né? Isso acontece. E Paulo sabia disso, né? Então, essa insistência dele aí. Interessante quando ele diz alegrai-vos e regozijai-vos, se você ler todo o capítulo, são as palavras que mais aparecem na carta. 16 vezes ele fala ou alegrai-vos ou regozijai-vos, né? Enfim, eu imagino Paulo, quem assistiu o último filme sobre Paulo, Paulo Apóstolo? Pois é. Gostei muito daquele filme, assisti 2 vezes, chorei, fui massacrado, né? Graças a Deus. Mas uma coisa que eu observei, não sei se você concorda, Coronel Dantas, eu achei ali a figura do Paulo, né, que foi apresentado, muito triste, muito melancólico, muito para baixo, digamos assim, entendeu? Eu imagino o Paulo mais alegre, sabe? Senão eu não escreveria uma carta dessa daí, né? E detalhe, né? Como eu falei, ele estava onde? Ele estava na praia curtindo o sol quando escreveu essa carta? Estava preso. E preso lá preso, o sistema carcerário de Roma, com certeza não era nenhuma brincadeira, né? Certamente acorrentado, os caras do lado dele, enfim. Ainda pregou o evangelho para os caras, né? Os caras se convertem, começa uma igreja ali, enfim.
Então eu não consigo imaginar Paulo, seria a minha crítica ao filme, né? Eu acho Paulo muito triste, eu acho que Paulo é um cara alegre, sabe? Alegre, para cima, senão não teria conseguido fazer o que ele fez, né? E o próprio Jesus, né? Eu imagino Jesus, alguém estava falando sobre The Chosen ontem, né? Eu não assisto, só alguns pequenos pedaços que eu vi. Eu imagino também Cristo um homem alegre, né? Sempre positivo, sempre para cima, né? E aí já vai, meus irmãos, aqui uma pequena mensagem para a gente, né? Como tem sido a minha vida, a nossa vida, né? A gente é um cristão realmente alegre? Ou a gente está sempre cabisbaixo? Não é ruim estar perto de alguém reclamão? Que só reclama? Que só não sei o quê? Ah, nada dá certo. Essa semana eu fui na Odonto fazer alguma coisa lá. Tinha um senhorzinho, 94 anos. Ele disse a idade dele, né? E aí, tudo bem com o senhor? Como é que tá a vida? Ele, tudo bom e nada presta. Tudo bom e nada presta. Um homem assim, percebeu a tristeza no semblante dele, sabe? Aí eu fiquei refletindo, e eu, né? Como é que as pessoas estão me vendo, né? Como é que as pessoas estão vendo você? Você transmite essa alegria, essa que Paulo fala aí? Ou você, porque a gente pode ter muito boa doutrina, né? Até comportamentos legais, éticos, ser um bom companheiro em casa, no trabalho, mas alegria, né? Onde é que está? Eu queria trazer essa mensagem hoje para a gente da alegria, né, meu irmão? Será que eu estou levando essa alegria para um mundo triste, né? Um mundo perdido, um mundo triste, um mundo sem direção, um mundo sem propósito, e nós temos essa alegria. Como é que eu estou levando isso para essas pessoas, né? Então, Paulo fala aqui dois objetivos, eu diria, principais. Agradecer a generosidade dessa igreja. Eu falei que durante outras vezes ele esteve preso, e essa igreja mandou ajuda para ele. Tem uma vez lá, depois da terceira viagem missionária, quando ele pede ajuda para as igrejas que estavam passando dificuldade, né? Essa igreja foi a primeira que vai lá e ajuda, manda lá uma quantia lá que ninguém sabe quanto em dinheiro. Então, é uma igreja que, além de ser alegre, ela está sempre uma igreja liberal, né, generosa. E Paulo escreve também, não só para dar algumas instruções aí, mas para agradecer por essa generosidade. Talvez o ministério de Paulo não tivesse sido o que foi, as viagens, né, que eram caras, né, gente? Uma viagem daquela era um empreendimento, a gente pensa que era simples, né? O cara ia, comprava o bilhete, pegava o navio, mas a coisa era bem complicada. Teve gente que investiu na vida e no ministério de Paulo, como Lídia, outras mulheres, outros homens de Deus, né? E a igreja de Filipe, de uma maneira geral, fez isso. Então ele escreve para mostrar a generosidade. A única igreja que se associou no começo do ministério foi a igreja de Filipos, né? E uma outra coisa que a gente observa também que Paulo tenta trazer aqui é alertar a igreja para dois perigos, dois grandes perigos, né? Se você for ler a carta toda, você vê que tinha problema nessa igreja. Não era uma igreja, né? Tinha problemas, apesar de todas as características dela. Tinha confusão, tinha duas mulheres lá, né? Acho que, não sei se é Lídia e Sintique, né? Segundo, dá para entender que havia uma briga, né? Entre elas, como líderes da igreja, né? Talvez uma querendo ser mais do que a outra, querendo aparecer, enfim. Então, tinha problemas internos na igreja. E Paulo escreve essa carta para alertar sobre dois perigos, né? Lá nós estamos no 2, sobe mais um pouco aí, por favor. Lá no versículo 3, no comecinho do capítulo 2, eu acho que ele fala, né? Ali, ó. Portanto, se algum for... nada façais por contenda, vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo, né? Em outro capítulo, não sei se mais atrás ou no capítulo 3, ele fala desse problema que tinha entre essas duas senhoras, queridas irmãs, né? Então ele já fala aí, ó, tem problema aí, tem que haver humildade. Parecia que era coisa com orgulho, né? Uma querendo ser mais do que a outra, enfim. Então Paulo já traz aí problemas internos na igreja. E quem não tem problemas internos nas suas igrejas, né? Eu já pensei em sair da minha igreja várias vezes, com problemas internos, mas faz parte, né? Então havia problemas ali sim de desunião, egoísmo, orgulho dentro dessa igreja. E Paulo, por amá-la muito, dá essa recomendação aí para a igreja. E tinha também problemas externos? Problemas externos. Pula lá para o capítulo 3, por favor, ou mais embaixo, acho que vai baixando, né? Lá no capítulo 3, ele fala ali capítulo 3, verso 2. Olha o que ele diz aí, gente. Bom, né? Resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor, não me aborreço de escrever. Guardai-vos dos cães. Olha que palavra dura que ele usa aí. Guardai-vos dos cães, dos maus obreiros. Em algumas versões, né? Os falsos mestres. Ele está falando da igreja. Estava lá, a igreja que ele fundou, que ele amava tanto, que estava dizendo coisas que não tinha nada a ver. Guardai-vos da circuncisão, né?
aqueles mais tradicionais, mais radicais. Não, tem que ter circuncisão. Estava falando só um pouquinho tradicional, né? Aquele pessoal mais radical, mais duro. Olha aí, gente. Ele chama os caras de cães. Então, Paulo pegou duro aí, né? Guardai-vos desse pessoal. Então, tem problemas internos, né? E tem problemas externos. Pode ser pessoas lá de dentro, podia ter alguém de fora querendo se aproveitar da igreja para trazer coisas, né, contra o evangelho, né? Então, há problemas dentro e há problemas fora. E Paulo queria alertar a igreja para isso. Mesma coisa acontece hoje, queridos, né? Problemas internos, divisões, falta de humildade, orgulho, um querer ser mais do que o outro. Pode ser igreja grande, igreja pequena, pentecostal, tradicional. Eu já, nessa minha caminhada aí de quase 30 anos, já vi em todas elas isso aí, né? E porque o homem está ali, o pecado ainda nos acompanha, né? O pecado ainda tem esse poder na vida de muitos crentes, infelizmente. Então, não sejamos inocentes, não sejamos utópicos de achar, de querer, de desejar, até desejar podemos, né? De imaginar que vamos ter uma igreja, um grupo, uma comunidade, né? Perfeita, bonitinha, todo mundo igual, todo mundo é amigo, todo mundo fala bem um do outro. Não, não sejamos alienados, achar que aqui vamos conseguir um grupo, um corpo, né? Com essa espiritualidade, digamos assim. Mas é uma caminhada, temos que buscar isso. O próprio Paulo insiste, alegrai-vos, né? Alegrai-vos. Enfim. Também não tem uma palavra que o pessoal usa muito, que é distopia. O que é distopia? É o contrário da utopia. Distopia é depressão total, é desgraça. Né? Não sejamos tão né? Assim, então, nem de um lado nem de outro. Não, vamos ter uma igreja perfeita, maravilhosa, mas também nada presta, esses irmãos são tudo bando de, né, eu vou sair dessa igreja, nem um lado, nem o outro. Sejamos moderados. Né? Homem, pecador, olhar para as pessoas com misericórdia. Como é que a gente deve olhar para as pessoas? Como Cristo olhava, gente. Né? Sabendo que o Leandro é pecador, mas sabendo que ele precisa da misericórdia de Deus, porque ele é a imagem de Deus. É olhar com essas duas perspectivas, com esses dois ângulos. Porque se eu olhar só de um jeito, eu vou deixar o Leandro de lado. Se eu olhar só para o outro lado, eu vou achar que meu pecado não tem importância, entendeu? Tem que olhar para o Leandro, para o Martins, como Cristo fez, né? Pecador, miserável, carente da graça de Deus, mas imagem e semelhança do Senhor. Isso muda, né? Vou chegar perto de você para mostrar que você está distante do Senhor e por quê. Né? Então, nem de um lado, nem do outro. Portanto, essa carta da alegria, né? Carta da alegria. Então, mas muitas coisas tiram a nossa alegria. A gente falou aqui do casamento, blá, 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 mas quantas coisas já nos tiraram a alegria? Quantas pessoas? Então, basicamente, o que é que nos tira a alegria? Se pudesse resumir um pouco essa carta de Paulo aí. Circunstâncias, pessoas, lógico, né? Tinha que ter pessoas, né? Coisas materiais e ansiedade. Vamos lá. Capítulo 1, verso 12. Sobe aí, por favor. Capítulo 1. Nunca caixinha pequena, né? Rapidinho a gente passa por ela. E quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho. Infelizmente, queridos, muitas vezes a nossa fé é uma fé circunstancial, né? Quando as coisas estão bem, a minha fé está lá em cima. Né? Bastou alguém falar mal de mim, né? O pastor não citou meu nome, eu não consegui aquilo que achava que Deus ia me dar, a minha fé, a gente é muito inconstante, né? Uma fé circunstancial. Paulo estava preso, queridos. Preso, amarrado, já não prosseguindo, inclusive, para o final do seu ministério, né? E olha o que ele diz aí. As coisas que me aconteceram contribuíram para o proveito do Evangelho. Olha aí, o cara consegue ver numa desgraça uma oportunidade do Evangelho crescer. Inclusive, muitos irmãos passaram a orar mais, né? A igreja passou a ficar mais fervorosa quando viu que Paulo estava preso. Em vez de, né, de Paulo dizer, estou aqui, coitado de mim, orem por mim, eu vou morrer, eu só tenho mais... Não, gente. Ele incentivou as pessoas a orar mais, a buscar mais o Senhor. Mas é isso, as circunstâncias podem sim tirar a nossa alegria. Então, cuidado. Pessoas. A gente acabou de ver, né? Os cães aí, né? Tem os cães dentro, tem os cães de fora. Pessoas tiram a nossa alegria. Às vezes dentro de casa, né? Às vezes você está na igreja, está empolgado com um projeto, com algo que você quer fazer, que Deus colocou no seu coração. Aí vem um irmão, né? Rapaz, mexe com isso não. Joga um balde de água fria, né? Eu já passei por isso. Puxa, estava tão animado em fazer isso para o Senhor. Então, pessoas tiram a nossa alegria no trabalho, em casa. Às vezes, irmãos da igreja tiram a nossa alegria da caminhada, né? Coisas materiais. Capítulo 3, dá um pulinho lá, o verso 19, ele falando lá embaixo, já no finalzinho, né?
porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, ó, egoísmo, né? Olhar para si mesmo, e cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. Pode ter certeza, quando a gente está triste, abatido, não está bem com o Senhor, a gente está muito ligado nas coisas terrenas, né? Geralmente a gente está muito apegado a elas, né? Desejando demais, a gente vai tirando Jesus do foco, sabe? A gente tira o Jesus do foco muito, muito rápido, né? Aliás, uma das traduções de pecado, quem sabe? Uma das traduções da palavra pecado é sair do foco, ou errar o alvo, entendeu? Você está no alvo aqui, o meu alvo é Cristo, né? Saiu do alvo, você vai pecar. Pensamentos, palavras, omissões, preguiça, seja lá o que for. Então, uma boa definição de pecado. Então, preocupação, né? Pensar, querer, desejar coisas terrenas, materiais, o sucesso, né, gente? Pessoas querem sucesso de qualquer jeito, né? Enfim, isso nos tira a alegria no Senhor. E por último, ansiedade, capítulo 4, estamos chegando ao fim, capítulo 4, versos 6 e 7. Olha aí se isso já aconteceu com você. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Né? Tá falando aí o 6 e 7, né? De ansiedade, né? Como a ansiedade tira a nossa alegria. E o que é ansiedade, gente? O que é ansiedade, Leandro? Por que eu fico ansioso? Eu e você? Ansioso quando eu tenho uma perspectiva do futuro que é muito intensa. Negativo. Quase falando por mim, né? Intenso no sentido negativo. Não é aquilo que eu vou... Pode ser. Então é falta de confiança em Deus, né? Você deixa de confiar em Deus para confiar, talvez em você mesmo, né? Em mim, em algo, no sistema, no dinheiro. Isso é idolatria, inclusive, né? Estou idolatrando algo que certamente é maior do que Deus, porque Deus não está cumprindo aquilo que eu, né? Então, ansiedade tira a nossa alegria, né? De servir ao Senhor, de ser mais parecidos com Jesus, né? E só para finalizar aqui, já indo para o fim, a gente lê o tema, né, dessa parte de desenvolvimento da salvação. Como é que a gente pode, então, queridos, desenvolver a nossa salvação, né? Nos tornar crentes melhores, mais parecidos com Jesus, né? Para que naquele grande dia, né, nós possamos receber, vinde a mim, né? Benditos do meu Pai. Que alegria vai ser ouvir isso, não é, André Gasto? Porque a gente está nessa busca, né? Não somos salvos por causa disso, mas ao ser salvo, a gente tem que buscar essa salvação. Se não há esse desejo em você de melhorar, de crescer, de amadurecer, tem algo de errado. Né? Tem algo de errado. Então, como é que eu posso, Oliveira, desenvolver essa salvação? Procurar vencer esses desafios, esses ladrões da alegria. São muitos, são constantes. Procurar ser obediente a Deus. Paulo fala lá na frente, no comecinho do versículo, não precisa a gente repetir aqui, né? Para que as pessoas sejam como ele, porque ele é obediente a Cristo, né? E a obediência tem a ver com aquietar-se, né? Por que você não está quieto? Certamente, talvez você não esteja obedecendo a Deus também, né? A obediência está muito ligada a isso, né? Estou inquieto porque estou obedecendo a Deus, né? Aí, lá em Mateus 8, quando Cristo vai lá e acalma aquela tempestade daqueles homens ansiosos, preocupados, né? Cristo tem poder para acabar com essas tempestades da nossa vida. A gente não acredita nisso. Às vezes não acha que Jesus está no barco, né? Não é verdade? A gente acha que a gente é o capitão do barco, né? A gente acha que a gente que é o cara, né? Então, a obediência no sentido de não para que eu seja salvo, mas porque eu já sou salvo, já sou do Senhor. Preciso obedecer esse Senhor, como diz Pedro, né? Os apóstolos, né? Tem poder até sobre o vento, sobre a natureza. Fazer o melhor para Deus. Como é bom você ver o Pierre, outros irmãos aqui, na sua igreja, procurando crescer. Não é gostoso quando você vê um irmão que você viu se converter, se batizou e está crescendo, está estudando, está querendo ser bênção na vida. Eu conheci um irmão suboficial também, ele está até morando, acho que em Portugal hoje, bem mais antigo do que eu. Ele era um cara que, lá em Recife ainda, né? Eu e minha esposa íamos na casa deles, né? Íamos para evangelizar, conversar, fazíamos oração de oração, nós três. Ele não era convertido ainda, ele ficava no quarto do lado, mas não participava. Ele não fechava as portas da casa, entendeu? Mas ele era, entendeu? Ele não queria saber daquilo, ele ficava ali do lado, ficava vendo, e nós três lá orando e glorificando a Deus. Rapaz, esse homem se converteu.
aprendeu a tocar violão para louvar a Deus na igreja. O homem depois ficou uma bênção. Como era gostoso vê-lo falando de Deus. Cara, assim, caramba, é outra pessoa. Você vê a pessoa, sabe? Nesse gráfico de crescimento. É muito gostoso, cara. Isso não tem preço. Um homem que era uma pessoa vazia, sabe? Sem propósito, não queria saber de Deus, igreja, enfim. E você vê uma pessoa se desenvolvendo. É muito gostoso, é muito bom, né? Paulo diz, né? A gente leu que ele fala sobre o quê? Desenvolver a salvação com temor e tremor. Duas palavras que estão sempre juntinhas na Bíblia, né? Temor tem a ver com reverência, né? Quando você vai receber uma pessoa na sua casa, uma pessoa importante, tipo assim, um coronel ou um major, o que você faz? Você coloca a melhor mesa, não? Tem que arrumar bem. Arrumar a mesa, a melhor toalha, melhor prato, melhor copo, né? Se for brigadeiro, então, tem que chamar um serviço de... Tô brincando, gente. É gostoso receber alguém especial, né? E é gostoso ser recebido. Você vai na casa de uma pessoa, a pessoa faz um jantar para você, um almoço. Cara, é muito gostoso, não? Você se sentir que aquela pessoa gosta de você, ela tem estima por você, né? Então a palavra temor está muito ligado a isso, entendeu? A reverência a Deus. Saber o lugar de Deus e o seu lugar. Deus entrou no negócio, o Senhor é contigo, sabe? Então tem muito a ver com isso, com reverência, né? E tremor está mais ligado à lealdade, uma lealdade sincera, né? Essas palavras estão sempre andando juntas na Bíblia, né? E Paulo usa aqui para a gente desenvolver a salvação nesses termos, né? Com temor, com reverência, mas também com lealdade ao Senhor, né? Gente, se a gente conseguir viver assim, né? Fugindo desses ladrões, obedecendo ao Senhor, buscando uma vida de alegria no Senhor, para o Senhor, o mundo vai perceber isso. Não tem como. Se o mundo não está percebendo isso em mim, você tem algo de errado. Confere. Você está sendo só mais um no grande, né? Na grande multidão. Você tem que se destacar. Não por você, pelo seu currículo, pelo que você é, sabe? Seu posto, graduação, mas por essa alegria, gente. Lá em Atos dos Apóstolos, né? Os primeiros cristãos foram reconhecidos porque eram parecidos com Jesus. Aí passaram a ser chamados de cristãos, né? Que eram parecidos. Será se eu sair hoje da Cefa, as pessoas, de uma maneira geral, lógico que tem exceções, vai dizer, não, aquele ali andava com Cristo. Aquele ali era um cristão, tinha uma alegria, tinha algo diferente naquela pessoa. Tem que ter. O Paulo tá, né? E ele usa tão imperativo, né? Alegrai-vos. Né? Eu tô aqui preso e tô alegre. Por que vocês não estariam, né? Então o mundo vai perceber isso, gente. O mundo ele pode até não falar muito, sabe? Mas as pessoas vão perceber em você. O de Castro é diferente. O de Castro tem problema, né? Problema financeiro, problema em casa, problema disso, mas é um cara que está sempre alegre, um semblante bacana, né? Sempre uma palavra boa, sabe? Sempre confortando as pessoas. Pessoas vão até ele, né? Enfim, é isso que o Senhor quer da gente, né? Passar essa paz que excede, ele fala, todo entendimento. Olha aí, né? Tá tudo bagunçado, tudo ruim, mas uma paz, uma alegria verdadeira. Não é aquela alegria falsa da Disney, entendeu? Não é aquela alegria passageira que você compra, né? E tem que pagar caro, inclusive, né? Para finalizar, tem em 2003, o prefeito de Nova York, na época era o Michael Bloomberg, ele foi prefeito depois do Rudolph Giuliani, né, que enfrentou toda aquela coisa do 11 de setembro, enfim. O Michael Bloomberg, ele fez um decreto em 2003, mais de 20 anos agora, né, onde ele proibiu as pessoas de fumarem nos restaurantes. Proibido. Foi uma confusão, né? Você fizer uma pesquisa e foi uma confusão, gente falando mal, a imprensa batendo nele, né? Isso é um absurdo. A americana fala muito de liberdade, né? Isso é contra as liberdades e tal, mas ele estava preocupado com a saúde da população, né? E ele manteve a palavra, ele foi firme, né? 20 anos, passados quase 20 anos, todos os especialistas tiram o chapéu para ele, batem continência para ele, da atitude corajosa que ele teve. Ele foi exemplo para os Estados Unidos todo, e hoje em vários países do mundo, nem sei aqui no Brasil, não pesquisei, mas em várias cidades e países é proibido fumar em restaurante. Uma coisa tão básico, né? Mas não era antes. Preocupado com a saúde do outro. Cara, fico pensando, um homem, até onde eu saiba, né, que não era cristão, um homem ímpio, né? Mas o quê? Preocupado com o outro, fazer a diferença na vida do outro, né? Uma diferença positiva, trazer saúde para a população. Isso não é bom? Isso não é graça comum de Deus? Será que Deus não estava nesse negócio? Com certeza, Deus usou esse homem, cara, para trazer saúde. Quantas pessoas não morreram por conta de uma melhor saúde, né, comunitária, por causa da diminuição do uso do cigarro, enfim, né? Aí eu fico pensando, né? Um ímpio consegue, às vezes, ter um entendimento que eu e você não temos.
entendeu? De fazer algo positivo, algo que traga alegria para as pessoas, né? Às vezes o ímpio está sendo muito mais usado por Deus do que eu e você, que não dizemos crente, cristão, evangélico, seja lá de que bandeira você seja, né? Porque você não está fazendo diferença nas pessoas. Olha quanta diferença esse homem fez na vida de pessoas, de países, né? Com um simples decreto, uma simples canetada, né? E a gente, irmãos, com essa alegria aí verdadeira, né? No Senhor Jesus, para o Senhor, podemos fazer diferença na vida de muitas pessoas, né? A vida da sua esposa, seu esposo, seus filhos, um vizinho, de repente, que está aí perdido, quem sabe pensando em suicídio, né? E você, com a sua alegria, que vem do Senhor, essa alegria de Paulo, você pode, já pensou? Ser usado pelo Senhor e trazer alguém à vida, né? Alguém que está prosseguindo para a morte. Amém? Deus possa nos usar, viu? E levar essa alegria aonde quer que a gente esteja, independente das circunstâncias, porque as circunstâncias não serão favoráveis. Normalmente não serão. Mas a nossa alegria tem que estar acima disso. Como é o caso de Paulo. Glória a Deus. Amém? Amém. Alguém quer